ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523, Rádio Valinhos FM 105,9, a voz da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. Bom dia. A partir de agora, a Valinhos FM apresenta Perfeitamente Humanos, com Ulisses Porto. Humanos Perfeitamente Humanos. E hoje, querendo ou não, parte de uma história será contada. Vocês devem acompanhá-lo, se eu não estiver enganado, é 1 hora, né? Sempre é 1 hora? Das 13 às 14 horas, aos sábados, a Aloysio Moraes, o multi-instrumentista. Ou não é? Toca algo, Moraes, ou não? A gente faz o seguinte. O programa chama-se A Saudade Não Tem Idade. E a gente recebe os telefonemas. Aí o nosso grande sonoplasta Muriel Rodrigues está aí de prova, né? E não é só os velhinhos e as velhinhas que pedem música, a juventude também. Então a gente atende todos os pedidos. E nesta época que você traz ali no seu programa, é uma época que você viveu, né? Logicamente que sim, né? Porque enquanto a gente fotografava, a gente ficava curtindo o som das orquestras, aquelas grandes orquestras, né? Luiz Aroldo de Almeida Paz, Guerra Peixe, o rei dos bailes de formatura, que era o Silvio Mazuca, também aquela famosa orquestra do Tabajara, né? Todas aquelas orquestras da época. E dessas daí, algumas foram de Campinas ou não? Olha, Campinas teve uma que, aliás, não era bem orquestra, era um conjunto, né? O 707, que fez parte aí o ex-presidente do Valiense, né? O José Carvalho. E também teve uma aí que fazia os bailes da velha guarda, né? Mas era só músicas... figurado, tudo. Era de Campinas. Mas o Aloysio Moraes nunca tocou instrumento. Só máquina fotográfica. Bom, eu tive um conjunto, sim. Também? A gente tocou no antigo Clube dos 500, que hoje é Clube Fonte São Paulo, né? E era um conjunto aí que tinha pianista, tinha gogô, afuxê, maraca. E a gente tocava aí por aí nas noites aí de Campinas. Mas... lá você tocava qual instrumento? Eu tocava maraca, fuxê e bongô. Nossa, então na verdade, vou exagerar. A expressão da música de origem, ela é presente na sua vida, então. Aliás, voltando um pouco ao passado. À vontade. Voltando um pouco ao passado, o falecido Piri Ribeiro, chegamos a fazer brincadeiras da praia, né? Porque o Piri Ribeiro, como muitas pessoas não sabem, ele é filho da Dalva de Oliveira com Erivelto Martins, o trio de ouro, né? Que tinha o Nilo Chagas, Erivelto Martins e Dalva de Oliveira. E a gente morou no Guarujá quando tinha o cassino. E meu pai, à noite, trabalhava lá. Meu pai era funcionário público e à noite era groupier no cassino. E ele levava eu para assistir aqueles shows, né? Aí tinha Tonana Negra, Pedro Vargas, toda aquela, como se diz, aqueles cantores, orquestra de Xavier Cugat. Então a gente na verdade, viveu a vida musical intensamente assim, nos bastidores, como dizem, né? E a gente que convive com o Moraes sabe que a arte, pelo menos, faz parte da sua vida em todos os instantes, né? Uhum. Inclusive, o que surgiu primeiro? Pelo que você está dizendo, foi a música antes da fotografia. A música surgiu, aí depois veio a pintura, aí depois é que eu fui adentrar
o ramo da fotografia através de um dos maiores fotógrafos que eu acho, na minha opinião, não sei se é dos outros colegas de profissão, o Gilberto De Biasi, que fotografou praticamente Campinas desde os primórdios, né? E ainda continua fotografando. Hoje ele está com 86 anos de idade. 86 anos. E aí um dia ele cruzou comigo e ele falou, poxa, mas você falou que aprendeu tudo comigo. Eu falei, mas lógico, meu amigo, ninguém nasce sabendo, então eu tenho que dar valor a quem me ensinou, né? E essa história da fotografia, ela começou quando na sua vida? É o seguinte, você talvez vá até achar vai sorrir aí que eu já estou percebendo seu sorriso. Eu, naquela época, em Campinas, não tinha a igreja lá da Nova Campinas que o Padre Chiquinho construiu lá, todas aquelas campanhas. Os melhores casamentos de Campinas eram realizados na capela do Colégio Ave Maria, ali na Barão de Jaguara. E aí eu fui assistir um casamento, que era convidado de um amigo meu, e já tinha amizade com o De Biasi, mas nunca que sonhava entrar no ramo da fotografia. Aí o funcionário dele não pôde comparecer, e ele pediu uma ajuda para se eu ajudava ele a colocar aquelas malas grandes, né? Porque naquela época não era o digital, era o analógico. E máquinas pesadas. E né? era aquelas máquinas, por exemplo, Mais a Rolleiflex, né? Que trava 12 chapas, tudo. Aí eu ajudei ele. Ajudei lá, quando chegamos, ele tinha um estúdio ali na Barão de Jaguara, lá embaixo, perto da Igreja do Carmo. Aí ele foi me levar em casa, que eu morava ali na Avenida Rosimão Maia, após a Avenida Brasil. Ele chegou e escuta, você não quer trabalhar comigo, não? O que você faz? Eu falei, eu estudo e tal, né? Aí passei a ajudar ele de sábado. O De Biasi chegou numa época que num sábado ele chegou a ter 14 casamentos. Nossa, como é que conseguia fazer Aí isso? ele tinha uma equipe de fotógrafos, né? E quer dizer, os casamentos mais sofisticados é ele que ia, né? Conclusão, no fim de fazer esses negócios de transportar as bolsas, passei a trocar o filme das máquinas. Aí ele me dava a máquina, ele trabalhava com 4 Rolleiflex, 2 penduradas, uma em cada ombro, e 2 ficavam ali no altar, né? Nas escadas. Aí eu trocava os filmes e dava a máquina carregada para ele. Depois daí eu fui fazer a iluminação, a fotocélula, como dizem. E a estreia minha da fotocélula, iluminando o casal, os serviços, foi numas bodas de ouro do Lix da Cunha, no prédio ali do Hotel Terminus, onde hoje é a Magazine Luiza, em Campinas, ali na Grissério com 3 de maio. E daí foi. Aí depois disso ele me chegou e falou, bom, agora você vai aprender a revelar os filmes. Aí passei a revelar os filmes. Depois disso, eu passei a fazer o laboratório, as ampliações, né? E aí foi um grande aprendizado nessa. Aí ele chegou e falou assim para mim. Aí depois de tudo isso é que eu fui começar a tirar foto. Uma máquina 35, uma Nikon, que essa Nikon ele comprou de um fotógrafo que fotografou a guerra aquelas guerras na Europa que teve, aquelas pequenas guerras, né? E ele comprou essa máquina e aí eu passei a fotografar com essa máquina batizada, essas coisinhas leves, né? Aniversário. Aí um dia ele comprou uma máquina Pentax que tinha um magazine em cima com 250 chapas. Ele era o único fotógrafo praticamente no Brasil que tinha essa máquina e tinha uma estufa especial para secar esses negativos, eram 250 chapas. E aí ele me levou na Hípica. Em Campinas tinha o baile das debutantes. E ele chegou e falou para mim, bom, esse baile das debutantes, a gente vai aí fotografar ele. E a apresentação das meninas foi pro artista global que já faleceu, o Carlos Zara. Né, que apresentou as meninas, eram 42 meninas. Aí ele chegou e falou para mim, bom, você vai fotografar, 5h30 eu volto. Que na época de ouro da Hípica, né, o baile Espora de Ouro.
Conclusão. Eu falei, e outro fotógrafo? Não tem outro fotógrafo, é você. Sobrou pra você. Aí eu estreiei. E às 5h30 da manhã ele foi me buscar. Então eu trabalhei das 9 às 5h30 da manhã, fotografando. Mas que coisa, hein? E assim foi o início. Aí depois de tudo isso, eu fui ser o fotógrafo de um dos papas do colonismo social em Campinas, Orlindo Marçal. Fotografava para ele os eventos sociais. Aí depois o Hugo Galo Mantelato me arrastou para o Correio Popular. Aí você foi pro esporte. Aí fui para o Correio Popular, não social ainda. Ah, é social ainda. Aí o fotógrafo do Jamil Abraão ficou doente e eu fotografei também para o Jamil Abraão. Depois passei a fotografar para esse atual colunista social do Correio, que é o Almir Reis. E tá lá um bom tempo então, hein? E antes disso, no meio de parte social, tudo aí tinha o Walter Belenzani, que era especialista em bola ao cesto, me pegava o meu serviço para fazer para ele, né? De jogos de bola ao cesto, do Regatas, do Tênis Clube, né? E também o Bosa, que era do esporte. E eu lembro que a primeira vez que eu fui sair para fotografar à noite, um jogo no Tênis Clube de basquete, aí eu peguei o flash e tal, aí o Bosa falou para mim, escuta, Aloysio, porque lá em Campinas é Luiz, aqui é Moraes, Garotinho e tal, né? Pegou, né? E você vai levar o flash, mas não quero foto com flash, porque foto com flash fica lavada. Você sobe lá em cima, porque o Correio Popular na época era ali na Conceição com o Dr. Quirino. Isso. E o laboratório fotográfico ficava no último andar. Aí cheguei lá, tinha um filme importado dos Estados Unidos que era 1.200 asas. Aí esse filme era meio cinza a cor dele. Eu coloquei um pedaço desse filme, laboratorista, para bater 20 chapas. E o boss era a pessoa exigente, né? Queria certinho o negócio. Aí eu trouxe e falei, espera aí que vai ser revelado, se for bom eu publico, se não, nada de publicar, esquece. Aí veio as fotos ampliadas, né? Ele olhou, parabéns, você passou no teste. Então, mas eu nunca fui contratado do Correio, eu era freelance. Então a jornada de Moraes na fotografia, ela começa por causa de um convite num casamento, está lá, auxilia, passa todos os degraus da fotografia e pelo que eu entendi, entre esse casamento e a sua estreia como fotógrafo mesmo, foi um tempo de aprendizado grande, né? Sinceramente. Aí depois eu vim aqui para Valinhos, cansei dessas coisas aí, vim para Valinhos. E no fim das contas eu entrei na Rigesa. Rigesa, essa é novidade para mim. Aí conclusão, estava lá trabalhando na VC5, aí passa o Écio Capovilla. E eu fotografei também o Écio Capovilla na época do Vasco da Gama, quando jogou contra a Ponte Preta, que a Ponte tinha o Sabará, que o Vasco levou o Sabará para jogar lá no Vasco. Conclusão. Ele olhou lá, foi falar comigo, escuta, vai ter eleição aí no Clube da Rigesa e eu vou colocar você como relações públicas porque você conhece aí o pessoal da imprensa, tudo. Se aceita? Eu era novo lá, eu não ia falar não, né? Bem, aí no fim, o que aconteceu? Aí o Anésio, que era o irmão dele, que deu o nome ao campo da Rigesa, né? Anésio Capovilla, que infelizmente está tudo abandonado lá, né? Está. Conclusão, passei a fotografar o futebol do time da Rigesa, daquela época de ouro, da Rigesa, né? Tinha Soriano, o Liga, e o Toninho Evangelista era o técnico. E aí o que aconteceu? Aí o falecido Paulo Ivan, né? Advogado, grande Paulo Ivan, me laçou eu para Folha de Valinhos. Aí passei a fotografar para ele e tem uma coluna lá que chamava-se Esquina 31.
Aí você vai perguntar para mim, por que esquina 31? Exatamente. É quando eu morava lá em Campinas, saindo de casa, até chegar ao centro, entre travessas e ruas, dava 31. Então, pus esquina 31. Então, de um espaço até o outro. Aí, conclusão. Aí veio também aí o convite de fazer foto para o Jornal de Valinhos. Que naquela época era Folha de Valinhos, Jornal de Valinhos, né? Isso. E aí o Thales, que foi o dono do Terceira Visão, o primeiro dono foi o Luiz de Almeida, que era o pai dele. Isso. Aí o Luiz de Almeida, com muitas correrias aí de atender os processos, as coisas todas, passou pro filho dele. Lembrando que o Luiz de Almeida é advogado também. Então, advogado. Aliás, um senhor advogado, né? Exatamente. E eu passei pro Jornal Terceira Visão, aí sempre freelance. Nunca contratado. Não. Aí, conclusão de tudo. O Thales vendeu o jornal pro Dr. Moisés Abujade. E quem foi ser o redator, jornalista responsável, era o Maurício, que aliás foi assessor da imprensa no governo do Marcos José da Silva e do Moisés Abujade, né? Aí ele foi lá, conheceu o pessoal, toda a redação, e eu tava lá, porque eu era free ainda, né? Fotografava o futebol, ampliava e levava lá, dava os dados e ia embora. E justamente aí o Alexandre Bertão, Grande Bertão. tá agora no trânsito, né? Ele chegou e falou, não vai embora não, que vem aí o Maurício, quer conhecer todo mundo. Aí eu fiquei. O Maurício conversou, tudo, perguntou o que faziam determinadas pessoas, né? Não, eu vendo, tá, etc. Aí ele chegou e falei, você? Eu falei, eu sou frio aqui, eu trago as coisas aqui e vou embora. Ele falou, bom, a partir de segunda-feira, porque ele foi lá numa sexta-feira, né? Que o jornal fechava na quinta, né? Isso. Pra sair na sexta. A partir de segunda-feira, eu pensei, bom, já como eu sou frio, eu ia falar, não precisa mais vir aqui, né? Falou, a partir de segunda-feira você tem que entrar aqui às 8 horas da manhã. Aí eu perguntei, mas por que, ô Maurício? Não, você sabe, porque você já fez trabalhos para mim nos jornais aí, que eu fazia esses jornais aí que quinzenal, né? Todo daquela vestibular. Tinha um jornal de vestibular em Campinas, tal, então Entendi. tinha também em Campinas, em São João da Boa Vista, e eu fotografava para ele em Salto também. Ele fazia aqueles negócios de free. Ele falou, não, agora eu quero você um fotógrafo fixo aqui, e como você é uma pessoa que trabalha muito bem, e eu confio no seu trabalho, agora eu quero que você fique aqui. Aí eu passei a ficar. Passou a ficar, deixou de ser freelance Tá. para. E nessa sua jornada, eu sei que a música tem uma importância muito grande. Aí você trouxe uma primeira música para nós, para ilustrar um pouquinho nossa história aqui. Você trouxe o que para começarmos? Bom, para começar, eu vou explicar aqui. Muitas pessoas já ouviu falar de Antônio Carlos Gomes, né? Muitas pessoas. Então muitos acham que o Antônio Carlos Gomes só escreveu ópera, né? Tosco, Exatamente. Guarani, Condori, várias peças, né? E foi sucesso lá no Scala de Milão, na Itália. Mas hoje eu vou tocar uma... Eu não, né? Nossa. Aí o nosso o Muriel, que é o sonoplasta que vai colocar, chama-se, é uma modinha, certo? Modinha. É modinha que o Antônio Carlos Gomes escreveu e acho que pouquíssima gente sabe que ele fez isso. Ela chama-se Quem Sabe. E é uma modinha, viu? Quem sabe? Quem sabe. Aliás, essa modinha, É. quem gosta muito dela é o ex-secretário de Cultura, o Antônio Stupilha, mais conhecido como Tite. E ele canta sempre essa música. Quem sabe. Então já fica. E aliás é o seguinte, esta música aqui é tocada pela banda da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Porque eu também gosto de músicas de banda. Muito bem, então nós vamos.
ouvindo 105,9 Perfeitamente Humanos, recebendo hoje a Aloysio Moraes, o garotinho. O Aloysio lá, o Moraes aqui, todo mundo conhece como o cara que parece que nasceu mergulhado numa banheira de espuma, porque é tão tranquilo. Bom dia, mãe. Bom dia, Aloysio. É? Bom dia. E você vê aqui, né? Eu tenho 50 anos de vida e ele já tá com 55, 56. 56. De 50 fotografia. De fotografia. Pode, mãe, um negócio desse? A história dele é muito linda. Ele... Não sei se você notou, mas a minha geração tem história para contar. Hoje, daqui uns anos, ninguém vai ter história para contar, porque eles não vivem, né? Você vê a Aloysio, quanto que ele viveu? Exatamente. Por isso que ele está aqui, porque nós falamos do ser humano com sua trajetória, para mostrar para quem está ouvindo que ninguém chega em algum lugar porque teve só sorte, alguém foi bonzinho, teve uma função, um trabalho, teve que se trabalhar pesado. Né? Sim. E nessa e nossa a melhor jornada, coisa, né? Quando você conquista, a sua realização interior é muito grande. E viu? Gigantesca. E diz um negócio para mim, mas já que nós estamos aqui conversando de experiência, a formação da pessoa humana, ela passa exatamente por isso, por etapas de aprendizado. E tem alguma nessa nossa jornada que é a mais importante ou não? Não. Todas as etapas são importantes. Quando você deixa de passar por uma etapa, lá quando você for adulto, vai te fazer a falta. É o caso hoje das crianças de hoje que não brincam, que a criança tenha a etapa da brincadeira. Exato. Que é brincando que ela aprende o social, que ela aprende a respeitar os outros, ela vê na prática os seus limites. A criança de hoje não faz isso. Ela fica com o celular na mão 24 horas. Ela não sai brincar. Ela não enfrenta essas necessidades da nossa educação. Então, mais tarde, todas as crianças que não passaram por isso vão sentir falta dessa etapa. Porque para que o ser humano seja perfeito, existem etapas do seu desenvolvimento. Você não vai querer que uma criança recém-nascida levante e faça como uma comida, né? Não. Ele vai esperar a mamãe dar o seio para ela. Assim como você não vai querer que uma criança que começou a andar, ande direito. Ela vai cair, ela vai ter dificuldade, mas nessa dificuldade ela já está aprendendo a viver. Quando ela cai, levanta, anda de novo, ela está aprendendo a viver. Se você tirar uma dessas etapas, mais tarde isso faz falta. Por isso que a criança tem que ter liberdade, tem que seguir a linha natural da vida. Não se pegar uma criança de 2 anos e começar a enfeitá-la como adulto. Aí você pensa um pouquinho, quantas etapas da vida você pulou? Exato. Isso está sendo feito hoje. Por isso que essas meninas, jovenzinhas, 14 anos com filho, elas não tiveram etapas essenciais da vida. Então a educação dessas crianças não é completa. Que a educação só é completa quando você segue todas as etapas. Quer dizer, primeiro, uma criança aprende a ouvir, para depois falar, para depois ela ler, para depois escrever. Nós não podemos passar essa etapa. E por isso que é muito importante a presença da mãe, que é a mãe que vai levar o filho para todas as etapas. Que normalmente o pai nem tem noção disso, né? Não. Agora a mãe já traz nela essas etapas. Se pulou uma, filho, mais tarde ela vai aparecer. Imagine você, como você era, que tinha medo de visita. Se tivesse pulado etapas dessa vida, quem seria você hoje? Hoje eu seria uma pessoa cavernosa, hein, mãe?
Não estaria Melhor? fazendo isso que eu estou fazendo aqui, não. Não, seria bem pior. Ah, seria. Bem pior. Por isso que eu falo, não pode. Você vê, naquela época você foi, mas agora você não é mais. Não. Porque foi lhe dada a oportunidade de você se entrosando com os outros. Isso é muito importante. Respeitar as etapas de uma criança. Eu não posso querer que uma criança de 2 anos aprenda inglês. Isso não é tão importante, não está na etapa dela. Hoje se faz isso. 2 anos vai uma escola de inglês. Pensa a cabecinha da criança. Está aprendendo a falar português. Já vai aprender a falar inglês. É lógico. E quanto mais cedo ela aprender uma língua, mais fácil vai ser. Exatamente. Porque o aparelho fonador dela vai estar adaptado. Mas não assim também obrigar, né? Tem que ser como brincadeira. Alguma coisa lúdico. A criança, até 7 anos, só aprende quando for brincadeiras. Não impor, não necessidade. Não, você não pode impor que uma criança queira aprender X. Você tem que tornar aquilo engraçado, divertido, para que ela queira aprender. Que ela até 7 anos, a criança só aprende aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta de aprender. E normalmente se passa essa fase. Né? Essa é uma das fases mais puladas da vida das crianças. Porque os pais insistem, você vai fazer isso, tem que fazer isso. Está pulando, né? Porque a criança tem o direito de errar, ela tem o direito de fazer traquinagem, que é a coisa mais linda numa criança, é traquinagem. Concorda? Mas você vai orientando e ela vai aprendendo. Esse é o problema. Nós não podemos nunca passar etapas da nossa vida. A vida é feita de pequenas etapas. E nós temos que ir devagarinho, como na escada subindo, degrau por degrau. Nunca pulando degraus. Porque mais tarde, esses degraus que eu pulei, eu vou cansar e vai me fazer falta esses degraus. Concorda comigo? Mãe, nesse caso eu tenho que concordar com você, porque eu participei por isso. E Moraes também, né, Moraes? Certamente. Vamos celebrar a vida, mãe? Livre, né, Moraes? Vamos celebrar a vida, mãe? Vamos embora. E assim que eu terminar aqui, eu chego aí para nossa via. Levar os meninos passearem. Exatamente. Eu estava pensando, antes de tocar o Elvis aqui, eu estava pensando exatamente em tirar o banco do Fusca, ficar mais fácil, né? Mas e como faz seu pai? O da frente? Da frente. Sim, é melhor. Acho Vai que eu vou levar fazer um isso. só, depois vem e pega outro, né? Isso. Eles são sem comer. Eu achei que eles não dão trabalho, não deram até agora, viu? Isso é só para vocês entenderem que estão em casa aí, que hoje nós vamos fazer a castração dos 2 machos, os cachorros da minha mãe. Os meus cachorros hoje vão deixar de ser homens. Maravilha, mãe. Beijo, vamos de Elvis. Tchau. Tchau. E essa música de Elvis, ela fala exatamente isso. Quem sou eu? Você está ouvindo 105,9 Então eu estava conversando com o Moraes aqui. Moraes, eu já até fiz a provocação para ele assim. O que é que motiva Moraes a fazer tudo que Moraes faz? O negócio é o seguinte, eu já estou numa idade assim avançadíssima, né? 79 anos. E continuo dizendo, não parece, hein? Então eu acho que nessa idade que a gente chega, apesar que tem muitas pessoas com 30 que acontece de ter o mal de Parkinson, mal de Alzheimer, né? Hoje em dia sei lá o que acontece, né? Eu acho que é a comida, Moraes. Mas eu acho que nessa idade que eu estou, então eu procuro atuar em todos os campos de atividade, fotografia, artes plásticas, composição. Já escrevi 2 músicas, né? 3 músicas. Aliás, a última
o falecido Darcy Rossi ia musicar ela, né? Olha que... Certo? Mas ele foi antes, né? E eu participei do Festival de Música Popular do Colégio Progresso, lá em Campinas. Fiquei em 3º lugar. E já escrevi uma peça de teatro também, que eu estou procurando pessoas para fazer o elenco. São só 3 personagens, né? E pretendo apresentar ela lá na casa de repouso ali, perto do shopping, aqui, Shopping Valinhos, certo? Do parente do Maír, que tem aquela... do Pedro. Isso, do Pedro. Então, a hora que eu arrumar os personagens, são 3, aí eu apresento essa peça teatral lá para alegrar os velhinhos, né? Então já fica até o convite pessoal que gosta, né? De arte aí. E, conversa com o Moraes, pô. E também eu pintei muitos quadros, participei de várias exposições. E uma das... não é praticamente emoção, porque praticamente o pessoal fala que eu sou que nem uma pedra de gelo. Sou gelado, né? Não me emociono, né? Aparentemente, né? Mas eu tive uma grande emoção na vida, porque o meu pai participou de 3 revoluções. Participou da Revolução de 24, 30 e 32. A de 32 ele foi ferido no ombro, em trincheira ali perto de Jaguariúna, na Revolução de 32. E o governo homenageou os combatentes de 32. E tem alguns vivos, né? Mas são poucos, porque Sim. Aliás, de 32 para faz muito tempo, né? E o filho ou filha de os ex-combatentes foram chamados lá para ir na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? E eu fui, mas nem pensei que era uma homenagem assim tão profunda, né? E foi. E o presidente da Assembleia, né, chamava o filho ou filha do ex-combatente. Aí chamaram o nome do meu pai, Antônio Moraes, e depois me chamaram eu para receber a condecoração. Então foi uma emoção. Quer dizer, eu não dei a entender para o pessoal aquela emoção, mas internamente eu senti aquela emoção. Essa foi uma das grandes emoções da vida. E tive uma outra também que não foi, uma coisa meio singela, rápida. Na Galeria Prestes Maia, eu expus um trabalho lá de pintura, foi 24º Salão de Artes, da Associação de Paulista de Belas Artes. E eu recebi uma homenagem, um diploma, das mãos do Orlando Zancanelli, que era o diretor de turismo no governo do Roberto Abreu Sodré. E depois eu também participei aí do primeiro salão do artista jovem em Campinas, que o Museu de Arte Contemporânea era onde hoje é a Câmara Municipal, ali na Avenida Saudade. E também meu trabalho, eu não ganhei premiação, mas meu trabalho foi aceito. É uma tela feita com saco de alpiste argentina, aberto. Ele deve dar mais ou menos 1,10 m por 2 m. E esse trabalho continuou comigo até hoje. Vários médicos, porque ele retrata um tema psicológico. Entendi. Quiseram comprar essa tela, mas eu não vendi. Uma das únicas que está comigo até hoje. Então, da parte de artista plástica, é isso. A segunda música que você trouxe para nós... E antes disso aí também, rápido também, e a gente também foi membro de júri. Foi membro do júri, presidente do júri do Salão de Artes Plásticas de Souzas, que teve a presença no jurado do Aldo Cardarelli, que talvez você conheça, né? As obras dele, do Lelo Colutini, que é o escultor que tem vários esculturas no Cemitério da Saudade, né? Certo? E além do Lelo Colutini, o Geraldo Wilkes, que já faleceu, Tomás Perina. Todos eles já não estão mais nesse mundo, né? Acho que estão lá em cima, realizando junto com o Miguel Ângelo, né? Que bom. E assim, na artes plásticas é isso. E a nossa segunda música?
Bom, a nossa segunda música é o seguinte: nos Estados Unidos apareceu uma orquestra que agitou os jovens, era o ritmo do swing. Essa orquestra era do Glenn Miller, e no dia 6 de outubro de 1939 ela se apresentou, praticamente encerrou o festival de música americana patrocinado pela SCAP, que era a Sociedade Americana de Compositores, Autores e de Experientes. Foi no dia 6 de outubro de 1939 no Carnegie Hall Concert. E o Glenn Miller encerrou esse festival com a música que até hoje você vai a um baile, seja qualquer orquestra, esta música praticamente é a abertura daquele som para dançar assim, falando ao pé do ouvido da namorada, da esposa, né? Moonlight Serenade. Moonlight Serenade. Hey, Dick and Isso. Quem viveu essa época sabe como é que é gostoso, né? E o que me vem sempre à mente quando eu vejo essas bandas ou orquestras é a questão do movimento que eles faziam também, porque tinha coreografias também, né? A banda do Glenn Miller tinha uma coreografia, por exemplo, a linha dos trompetes, eles levantavam, né? E tocavam, depois eles abaixavam e vinham os pistões, e assim por diante. Era uma coreografia, né? Todo dirigida pelo Glenn Miller, que gostava de uma perfeição fabulosa, né? E ele fazia os arranjos também. E aí, já que você falou em perfeição, esse é um elemento da sua formação, né? A busca da perfeição, a busca da qualidade, mas não como uma forma de minimizar o outro, mas é porque dá para ser feito melhor, né? Dá, logicamente, né? Hoje em dia a gente vê que a pessoa faz assim tudo a toque de caixa, né? Exatamente. Agora, por exemplo, nós somos de épocas diferentes na formação fotográfica. Uhum. Você vem desde todo esse ensaio de auxiliar no carregamento até chegar ao estúdio, a revelação, depois assumindo e chegando ao digital. Mas eu vi que você se adaptou bem ao digital, né? É como se diz, né? Você não pode parar no tempo, né? Porque vem outro que nem praticamente falar um português aí meio rápido, né? Vem com uma carreta de 20 e tantas rodas e passa por cima. Aí você fica lá no chão. E tem uma coisa aqui que os outros dois projetos seu lá das páginas já tá no ar ou não? Porque o Objetivo 1 ainda já está no ar, né? Não, o Objetivo 1 está no ar. Agora o Momento Esportivo também está no ar. E agora essa semana que vem vai entrar o Baú de Memórias. E a primeira coisa que vai aparecer no Baú de Memórias é a história do Domingo Alegre, comandado pelo Zé Roque. Zé Roque. Jornada esportiva? Não. Baú de Memórias. Não, sim, mas o outro que você tem é a jornada esportiva. É Momento Esportivo. Momento Esportivo. Momento Esportivo Valinhos, né? Deixa eu pegar aqui. Para já passar pro pessoal, Momento Esportivo Valinhos. E aí tem uma coisa que o pessoal... É isso aqui, né? Uhum. Muito bem, vou colocar aqui já no Facebook da rádio, Momento Esportivo Valinhos. O Objetivo 1 eu já coloquei no início da nossa conversa. E Objetivo 1 Valinhos também. Valinhos também. Já está lá o link. O outro que você falou vai ser o Baú de Memórias. De Memórias. É como eu te falei para você que a estreia do Baú de Memórias vai ser sobre o Domingo Alegre, que foi sucesso aqui em Valinhos, né? Comandado pelo Zé Roque, que lançou aí os Penas, né? E várias coisas, né? Isso o pessoal nem imagina, né? E também vai sair uma foto que não era a Banda do Brejo, era outro nome. Com a base começou como... com outro nome, não era a Banda do Brejo. Tem o sapo, tudo, mas era outro nome. Então eles estavam com a roupinha cor-de-rosa, você vai achar graça. E também tem um detalhe. Como você fez o exército, a segunda parte, né? Segunda parte, vamos dizer.
A primeira é o Zé Roque, depois vai vir sabe o quê? O quê? Simplesmente a despedida dos canhões do primeiro BCCL, que subiu a rua Francisco Glicério, virou a General Osório, foi lá para a estação, né? Que hoje é FEPASA, né? Hoje é Estação Cultural. Isso. E subiram naqueles vagões abertos. Isso. E foram lá para Mato Grosso, porque o Brasil vendeu esses tanques do primeiro BCCL, primeiro batalhão de carros de combates leves, né? Isso. Traduzindo, venderam para o Paraguai. E eu fotografei isso. Então vai estar no baú de memórias. E isso começa provavelmente semana que vem. Da semana que vem. Primeiro é o Zé Roque, depois vem Mas isso. não tem data ainda, só vai ser a semana que vem. É, só semana que vem. Mas ninguém sabe ainda. Não, é uma surpresa. Muito bom, Aloysio Moraes. Continua. Mas dizem que você tem um auxiliar bom lá que ajuda o centro, tem não? Tem o Bertão que faz a parte da digitalização, né? Isso eu deixo para ele. Eu fotografo tudo, mas essa parte, porque não dá tempo de você fazer tudo, né? Por isso você tem que ter parcerias, né? Porque você tem que fazer tudo agora, que nem esse projeto da xilogravura, que eu tô fazendo as Maria Fumaças, né? Uhum. Então não dá tempo. Você sabe que a xilogravura é um trabalho praticamente chinês, né? Você devagarzinho vai moldando a madeira, tudo, né? então você vai moldando a madeira. E eu faço de madrugada. E na xilografura você usa madeira mesmo ou algum outro tipo de... Eu estou usando material? Aquele famoso madeira compensada, né? No MDF. MDF. É mais fácil, mais leve? Não, é que é mais mole, né? Muito bem. Então, mas isso também não tem data, mas para esse ano acontece a exposição. Tem 20 prontos, né? 20 matrizes já. 20 matrizes. E você sabe um detalhe, que a xilogravura, ela tem que ser datada, né? Não a data do ano. Por exemplo, você faz a primeira, então é 001, 002, até 50. Passou de 50 você não pode fazer mais, certo? A que mais vale é a 001. Mas isso porque você faz a mesma reprodução, é isso? Não, você faz só uma reprodução da 001. Depois se você faz outra, você põe 002, 003, até daquela mesma matriz até chegar a 050. E por que 50? Agora fiquei curioso. Não, porque tem uma lei, um artigo lá entre os artistas que passou de 50, ela já não tem mais valor nenhum. Muito bem, cheio de jeitinhos. Você vê que coisa? Como a gente então aprende? A mais cara é a 001. Por exemplo, se eu fazer uma matriz de uma Maria Fumaça, por exemplo, de uma locomotiva de 1800 e lá vai fumaça, se eu colocar R$2.000, aí depois a número 2 já vai caindo de preço até chegar no número 50, ela tá valendo o quê? R$100. É isso. Porque na verdade, como é uma criação artística, né? Moraes, terminamos por hoje, mas quem sabe a gente consegue marcar mais um, né? Porque eu consegui tirar da toca a Aloysio Moraes. E olha que eu tô há anos, né? Falando, Moraes, vamos no meu programa, Moraes, vamos lá. Não é, você sabe que eu sou de Escorpião, né? Então, eu tenho ascendente Escorpião. Por isso é que você não conseguiu antes me pegar, porque o Escorpião sabe como é que é, né? Ele tem que ir, porque senão tem que se sentir bem. É aquela história, terminando aí, que o rio subiu e o Escorpião tava lá, a água chegando, aí veio o elefante. Uhum. Aí deu a tromba, ele subiu pela tromba e ficou nas costas do elefante. Aí foi o elefante atravessando o rio, tá? Quando chegou na outra margem, o Escorpião, picou o elefante. Aí o elefante falou, mas por que você fez isso comigo, pô? Ele falou, mas não é a índole do Escorpião. Então recebemos Aloysio Moraes, o garotinho. Obrigado, Aloysio. Grato por essa convivência. Mas pretendo trazê-lo... Eu que te agradeço, né? Que é isso. Pretendo trazer mais vezes e quem sabe aí, perto da exposição, você volta aqui para contar um pouquinho mais dessa história e vamos mais. Não tem data prevista. Hein? Não, quando acontecer.
Depois de 18.309 dias de vida, graças ao trabalho técnico de Murial, presença Luísio Moraes, e que vocês fiquem muito bem. Grato por esse agora, um bom caminho. Na sequência, Expresso 1059, amanhã às 3h, reprisa. E é isso, nossa jornada é feita de histórias. Um trechinho aí, deixando para encerrar, Mourão, Guerra Peixe.